Bom, vamos lá. Bom, de tudo, obrigado aí pela presença. Show a apresentação de vocês. É um prazer estar aí revendo muitos amigos, né? Alguns que ajudaram a gente a fazer essa transição, né, Ailton? Enfim, a gente está falando um pouquinho sobre o que a gente faz e o que a gente acredita, acima de tudo, né? Quem somos, quem fazemos e onde estamos, né? Bom, como é que a gente está? A gente está com 18 anos de mercado. Eu comecei a empresa, eu era sócio de uma empresa aqui em São Paulo, uma fábrica de software aqui. A gente trabalhava terceirizando muito projeto para algumas das grandes multinacionais daí, como HP, etc. E comecei a EdTech no Rio, dentro de uma crença de valores, como eu falei, muito focada em TI. O trabalho era qualidade de software na veia, engenharia, processo, etc, etc, etc. Quem conhece essa parte antiga, né? Você deve conhecer o velho RUP, né? Opa, e como, né? Pois é, implantei muita coisa de RUP, né? Rational Unified Process, em cliente. Depois eu voltei nesses clientes, pedi desculpa para eles, mas com toda honestidade, naquela hora eu acreditava que aquele negócio era bacana, né? Eu nunca esqueço que você ia fazer um sistema de coisa simples e bacana e ágil. Aí só em tipos de teste, você usava até 27 elementos diferentes para planejar os testes. Não é isso? Pouca coisa, né? Simples, né? Todo mundo faz isso, não faz? Fala sério. Você fazia o coitado do teu cliente preencher especificações, essas especificações iam crescendo, crescendo, crescendo. Às vezes eram livros, muitas vezes eram bibliotecas, enciclopédias que rivalizando com aquelas antigas enciclopédias de papel. E você fazia o cara assinar que aquilo ali era verdade. E aí você levava o desenvolvimento, 6 meses depois você entregava, e se tivesse uma vírgula que ele quisesse mudar, ele não tinha o direito. Então olha que mundo legal esse, né? Tem tudo para não dar certo, né? Ou seja, no mínimo esquece que ser humano evolui e ser humano muda o seu raciocínio à medida que ele mais conhece uma área, não é verdade? Você conhece uma área, você se forma hoje, você estuda, daqui a 5 anos você conhece mais e descobre o quanto que você ainda precisa aprender. Então, isso é uma característica humana. E quando você entra numa maluquice dessa, você acaba engessando tudo. O que aconteceu com a gente? A gente veio trocando TI, só que à medida que a gente entregava projetos de TI, era muito duro quando você entregava um projeto tecnologicamente perfeito e não servia para nada. E mais cedo ou mais tarde, aquele pessoal, pô, tá bonito, tá legal, tá bacana, e não serve para nada. E aí, à medida que isso vai acontecendo, a gente veio migrando em gestão ágil, até que um certo dia, alguns anos atrás, uma pessoa muito querida que trabalhou com a gente, trouxe um consultor de Design Thinking, e eu estava incomodado, né? A coisa não estava legal, não estava gostoso de trabalhar. E essa pessoa apresentou o Design Thinking, fez uma sessão de ideação. Em 2 horas ele apresentou problemas que eu não via na empresa há 10 anos. A primeira sensação foi, como eu sou burro, como é que essa pessoa consegue gerar em problemas numa empresa que eu estou todo dia, em 2 horas eu não consigo ver em 10 anos. E depois foi ver o seguinte, opa, esse negócio é muito legal, quero mais. Quero mais, quero mais, quero mais. Esse pessoal tinha uma empresa, veio para dentro de casa, ficou com a gente, a princípio eram 2 dias, acabou ficando 1 ano, até que a gente começou a mudar a empresa completamente. E veio deixando de ser uma empresa de TI e passou a ser uma empresa focada em entrega de resultado para o nosso cliente. Seja em negócio, seja em gestão ou seja em tecnologia. E é isso que a gente está fazendo. Então, missão nossa hoje é estar facilitando o dia a dia do cliente. Muitas vezes a solução nossa é um redesenho de processo. Muitas vezes é a criação de um novo serviço. Muitas vezes é isso, mais software, mais tecnologia. Ou seja, a tecnologia apenas seja a ferramenta, a plataforma para fazer a entrega. Nada diferente disso. Posicionamento nosso hoje, a gente está com 3 áreas. Uma área de negócio, onde o que a gente tem feito direto, desenvolvimento de produtos, é desenho de processo. Eu trouxe até um case que a gente acabou de entregar, que é desenho de processos dentro de uma seguradora de saúde. Nossa gestão, toda baseada em gestão ágil. A gente começou com o Scrum há quase 10 anos atrás. Certificamos toda a empresa, todo mundo trabalhando com gestão ágil. E tecnologia, onde a gente deixou de trabalhar com uma série de tecnologia para focar naquilo que a gente é bom. Para focar naquilo que nos interessa, naquilo que consegue fazer entrega de valor ao nosso cliente. Por isso que a gente está com algumas ferramentas muito legais de simulação de processo, de automação de processo, que é a plataforma tecnológica, e algumas outras que estão no mercado há um tempão. A gente, para ter ideia, mais ou menos 200 pessoas no time, alguns dos clientes, como eu falei que é tudo quadradinho mesmo, né?
Ou seja, tem muito cliente na área de seguros, tem alguns governos, por exemplo, tem um case que a gente fez na Prefeitura do Rio, bem legal, em que a gente, para um grupo de empresas, elas podem hoje tirar o alvará online, ou seja, online mesmo. E isso daí significou o seguinte, a gente mapeou processos onde, para você tirar um alvará, muitas vezes, você tinha 12 interações com órgãos diferentes da Prefeitura. Dessas interações, até 5 presenciais, em lugares diferentes. Aí o resultado final era uma pilha de processos desse tamanho. E toda vez que a gente perguntava, né, a primeira resposta, não, isso é muito importante, nós guardamos isso, etc. Até que a gente foi mapeando, puxando, até que descobriu que esses processos eles eram empilhados. Iam para o arquivo, e se você tirasse seu alvará hoje, amanhã bater uma fiscalização, sabe o que você tinha que fazer? Levantar tudo de novo. Porque aquilo nunca mais era utilizado. E aí a gente viu uma vontade política e propôs uma quebra de paradigma. Que tal achar que o cidadão, a princípio, é um cidadão de bem, em que ele fala a verdade, e que se ele se comprometer, dizendo o seguinte, olha, eu tenho tudo aqui, se você vier me fiscalizar, eu prometo que te entrego. Que tal acreditar na palavra dele e dar o alvará? Acredito que isso aconteceu. E a gente conseguiu fazer isso. Ou seja, um projeto que a gente fez junto com o Sebrae, foi um trabalho que a gente ficou quase... A gente não, mas o Sebrae ficou quase 10 anos esperando a vontade política. E enquanto não tinham as pessoas com essa vontade que comprassem esse desafio, esquece, isso não ia funcionar. E isso acabou acontecendo, um projeto que está lá no ar, e cada um aqui tem uma história, cada um tem uma visão diferente. Bom, como eu falei, nada melhor para entender do que um caso real, né? Contexto, caso real, empresa na área de seguro-saúde, uma das maiores empresas do país. E o problema? Depois de ter feito desenho de processo, meses e meses trabalhando, elaborando o sistema, colocou o sistema no ar e começou a pegar que muita gente não usava o sistema. Fazia um processo paralelo ao sistema. E aí começou a ter o problema. Perda, sistema não serve para nada, e vários problemas que eram para ter sido solucionados pelo sistema, continuavam existindo na empresa. O que aconteceu dentro dessa situação? Alguns dos problemas, mau funcionamento, ausência, mal desenhado, fraude, acreditem, há fraude em seguro, saúde, e muito sério, e pior, não é só no Brasil, Estados Unidos, a situação é muito semelhante, desperdício de dinheiro, 9 meses de tentativas, mais de 100 reuniões sem entregar nada. E isso é um drama que a gente acontece, que muitas vezes, para você quebrar o paradigma, as pessoas têm que chegar num estágio de dor onde ela já não aguenta mais. E aí, para ela chegar naquele momento seguinte, bom, vou tentar algo diferente. O problema que você tem é que você já começa a trabalhar num cenário que é totalmente desfavorável. Porque aquele projeto de novo, aquilo ali já estou 9 meses e não resolvi nada. Então, essa é uma realidade, mas isso é o que a gente acaba muitas vezes encontrando no nosso dia a dia. E aí a gente foi chamado para estar resolvendo esse problema. As práticas, como a gente já falou, usando as práticas tradicionais de design thinking, como empatia, cocriação e prototipação. O desafio que a gente tem é que, nessa brincadeirinha, eram 36 pessoas envolvidas diretamente, fora as envolvidas indiretamente, fora alguns sponsors que não participavam do dia a dia. E tempo para fazer esse projeto? Quantos meses? 3 semanas. E simples assim, amigo, a janela de oportunidade. Abre e você ou cria um método para fazer isso acontecer num curto espaço de tempo, ou vai fechar e não vai ser resolvido o problema. Fácil fazer isso? Óbvio que não. Tem um baita risco associado, e aí, como a gente estava falando antes, a necessidade de conhecer cada uma dessas pessoas é tremenda. E isso é uma característica que a gente trabalha muito forte. Todo projeto nosso da AdTech, a gente tem esse cuidado de entender cada indivíduo que está por trás. Conjunto de crenças, valores, histórias, para a gente não chegar em um determinado momento e correr o risco de, na melhor das intenções, acabar criando uma barreira, jogando toda a empatia para o lixo, ou não conseguindo ter um mapeamento profundo do que ele realmente deseja. E isso é uma característica que a gente encontra, e em projetos dentro de companhias, o jogo político, a carreira das pessoas é algo que afeta muito a gente, né? A gente sabe que quantas vezes a gente está numa empresa em que você afeta interesses de uma área que são totalmente conflitantes com o interesse de outra área. E como é que você resolve isso?
Então, se a gente não tem esse tipo de preparação e conhece profundamente as pessoas, muitas vezes a gente vai promover algumas dinâmicas que são verdadeiras bombas relógio. Então, daí essa necessidade de ter esse mapeamento, daí ter essa preocupação muito forte com as pessoas. Bom, alguns resultados que a gente conseguiu nesse projeto. Economia 5 vezes maior, requisitos de funcionalidades eficientes, validação de todas as áreas, mais de 3.000 post-its, 100 histórias, 40 histórias selecionadas e economia de tempo. A melhor frase que a gente ouviu nesse projeto foi: poxa, a gente em 3 semanas conseguiu fazer um problema que não conseguia fazer há 9 meses. Isso é que é gratificante a gente ver, o pessoal com o olhinho brilhando, vendo essa coisa acontecer. E alguma das coisas, aqui tem algumas das fotos, e você vê que o tempo inteiro o que a gente vê é foco em gente. Essa preocupação de gente, as dinâmicas, cada uma delas sendo preparadas, sempre que tem um facilitador nosso trabalhando, ou outros que estão acompanhando para pegar cada detalhe de cada pessoa, para poder medir esse nível de engajamento das pessoas, para poder fazer com que, na final de contas, a gente seja apenas um facilitador, né? De verdade. Aqui tem alguns exemplos desses post-its. Eu tinha mais uns 550 slides para falar aqui, Mac. Eu sei disso. Mas eu só queria passar essa mensagem, gente. Daqui tem algumas fotos reais desse método, como o Mac falou, que é o Framework de Análise de Negócio, em que a gente não esqueceu as boas práticas da engenharia, mas o que a gente faz é pegar essas boas práticas da engenharia e a cada projeto ir otimizando o processo, as dinâmicas e aprendendo com a cada experiência melhorando as práticas e treinando o time para a gente conseguir fazer com que essa sensibilidade, essa qualidade se dê em todos esses projetos. Algumas mensagens finais. Primeiro, termina um, começa o outro. Isso é básico, né? E mensagem final que a gente queria deixar é essa daqui, gente. Se não tivesse mindset em pessoas, esquece. O Beck já visitou a gente lá, conhece como é que a gente trabalha, em que a gente é uma empresa que é totalmente focada em cima de muito poucas hierarquias. E para fazer isso, o fator humano foi absolutamente essencial. Como eu brinco, o pessoal de TI é um pessoal que eu amo, de paixão, etc., mas tem que tomar cuidado. Né? Ninguém foi fazer informática porque gosta de gente, combinado? Pois é. É isso, gente.